Bom dia, vamos lá, mais um dia para agradecer. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas está chovendo. Tá uma chuva bem fininha, mas está chovendo. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada pelo acordar com saúde. Obrigada, Senhor, pelo meu respirar. Obrigada pelos meus filhos, pelo meu marido, pela saúde deles, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus familiares. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento de hoje. Hoje não vou andar para muito longe porque está chovendo, então vou ficar por aqui mesmo. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma passagem na Bíblia do livro de Marcos, página 19, versículo entre 20 e 21. Quem já leu a Bíblia sabe que a Bíblia tem muitas histórias, e essas histórias são o que dá sentido em muitas coisas que acontecem em nossa vida. Histórias que Jesus contava na época dele em vida para os seus discípulos. Histórias que Jesus passou de milagres, que Jesus fez de milagres. No momento em que esteve em vida entre nós, entre todos da época. Que são milagres que é contado e é exemplo de situações de vida, interpretação de vida, de coisas que vivemos hoje. Para você que não conhece essa parte da Bíblia, dê uma olhada nessas histórias. Na parte de Salmos contam muitas histórias, então tem muitas histórias maravilhosas de milagre. E que foram milagres e que são exemplo para nós hoje, e são milagres que acontecem em nossa vida hoje. Só que às vezes a gente não consegue entender aquilo como um milagre. A história de hoje no livro de Marcos, que Marcos conta, é a história de uma mulher que ficou por 12 anos tendo uma hemorragia, que é colocado hoje, na época era colocado como uma hemorragia, que é uma hemorragia, mas que hoje é colocado como uma menstruação sem cessar. Que eu acho que hoje tem outros nomes, eu não sei se é só uma hemorragia, deve ter outros nomes, né? Então ela por 12 anos tinha uma menstruação sem cessar. E com todos os sintomas de uma pessoa na época de menstruação que nós mulheres sabemos. Então você imagina o sofrimento, né? 12 anos sem cessar. Ela já havia procurado médicos, já havia gastado muito dinheiro com tratamentos e nada havia curado aquela situação, né? E naquela época uma pessoa com uma hemorragia, ela era uma pessoa impura, então ela não podia andar no meio de outras pessoas, ela vivia sempre escondida, sempre andava onde outras pessoas não estavam. Era como se fosse considerado aquilo como algo contagioso, né? Mas ela sempre foi uma pessoa de muita fé, né? Que sempre teve fé, sempre frequentou as igrejas, a comunidade. E no momento que ela ficou sabendo que Jesus estava andando por ali, pela região dela, ela já sabia de todas as histórias, de todos os milagres. E de acordo com a fé que ela tinha, pela sua fé, ela foi direcionada a tentar chegar próximo de Jesus. Porque pela sua fé ela tinha certeza que se ela chegasse próximo de Jesus, mesmo se ela tocasse nele, ela conseguiria a cura. Porém, tinha um agravante, que é o fato dela não poder estar no meio de outras pessoas, né? E Jesus estava sempre rodeado por muitas pessoas. Então, ela sabia que ela tinha que arrumar um jeito de chegar em Jesus. Ela não poderia contar no meio dos outros o que ela tinha para Jesus curá-la, mas ela tinha que, de alguma forma, chegar próximo de Jesus para tentar a cura. E aí ela pensou, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada, porque ele é o Filho de Deus, ele tem o poder para curar, fazer milagres, então eu sei que se eu tocar nele,
mesmo sem falar nada, eu vou ser curada. E eu não vou correr o risco de alguém saber que eu estou no meio deles. Estou entre todos, que ela não podia andar entre todas as pessoas. Senão ela poderia ser até linchada pelo fato de ser uma pessoa que tem aquele problema, né? Da hemorragia. E daí foi isso que ela fez. Ela vestiu alguma roupa grande que se mostrasse como fosse uma daquelas pessoas que estavam andando ali ao redor de Jesus, foi escondida e ela tocou nas vestes do Senhor. E no momento que ela tocou, ela sentiu que aquele sangue cessou. Ela sentiu que ela estava sendo curada. Mas Jesus também sentiu o poder que saiu dele. E ele perguntou, quem me tocou? Então, naquele momento, ela sentiu que ela foi curada. E ela não se escondeu também. Ela pegou e falou, fui eu, Senhor, no meio de todos. E Jesus já sabia do que se tratava. Jesus já sabia do que ela tinha no momento que ela tocou. E ele só falou para ela ir em paz, que ela estava curada. Estou virando o lado da câmera para o outro lado. Mas resumindo a história, ela foi curada pelo Senhor. E o principal que ela foi curada não foi somente pelo toque que ela deu nas roupas de Jesus, mas foi pela fé que ela já tinha antes mesmo de ter ido tocar em Jesus. Ela já tinha fé, ela já orava pela cura. E isso foi o que ajudou a curá-la. O toque foi o complemento do que Deus havia direcionado ela a fazer. Deus direcionou ela a ir até Jesus e tocar em suas vestes. Mas a fé já existia dentro dela. Por esse motivo ela foi curada. Então, às vezes as coisas não acontecem. Não é porque Deus não está olhando por nós, ou porque Deus não quer fazer por nós, que é o que às vezes a gente pensa. Às vezes a nossa fé, a nossa crença dentro de nós não é o suficiente. Então a gente pede para Deus algo que Deus faça na nossa vida, mas às vezes nós mesmos não acreditamos que aquilo pode ser feito. Então fica difícil Deus agir na nossa vida com algo que queremos, se nós mesmos não acreditamos que aquilo pode acontecer. A gente quer um milagre sem a gente mesmo acreditar no milagre. Então assim, a fé move montanhas. Deus pode tudo, mas Ele tem que sentir em cada um de nós a fé em querer aquilo também. A fé que aquilo vai acontecer. Que a junção do milagre é isso, é a fé que nós temos com a mão do Senhor. Somente a mão do Senhor a gente pedir e a gente não ter dentro de nós a fé e a certeza de que Deus pode aquilo e que a gente acredita, isso não vai acontecer. Então a gente tem que fazer a junção dos dois. E a palavra de hoje é essa. Espero que de alguma forma ela tenha servido para você em algum entendimento de alguma parte da sua vida, como para mim. Vamos fazer a oração agora. Se você quiser, você pode repetir comigo a oração. Onde você estiver. Feche os seus olhos. Se não puder, coloque a mão no seu coração, pelo menos. Vamos repetir comigo. Obrigada, Senhor, por estar aqui, sempre comigo. O Senhor não está mais em corpo presente, para que eu possa tocar suas vestes, como na história. Mas sei que seu Espírito estará sempre comigo. Tira, Senhor, toda a ação do inimigo em minha vida. Cuida, Senhor, do meu coração. Quero estar sempre nos seus caminhos. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Amém. Obrigada a você por acompanhar. Bom dia.